Salve, salve nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Galera, eu quero falar com vocês aqui, debater a respeito dessa vitória do Flamengo aí contra o Internacional. Eu detectei, todos estão detectando o Flamengo com um problema muito grave que pode custar sim a eliminação do Flamengo na Libertadores. Quero falar com vocês, quero discutir sobre essa situação. Também quero passar para vocês a entrevista coletiva pós-jogos aí do Emerson Royal, do Samulino e do Léo Ortiz, falando sobre esse jogo. Galera, eu quero começar falando aí dessa vitória do Flamengo dentro do Maracanã por 1-0 contra o Internacional, né? Eu detectei que o Flamengo, todos estão detectando que o Flamengo está com um problema muito grave, muito sério, que o Felipe Luiz não consegue literalmente resolver. O Flamengo está com um problema gravíssimo. Ele faz o primeiro gol, né? Mantém ali 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo acaba o Flamengo, gente. Acaba o Flamengo. Primeiro que o Flamengo não tem aquela ganância, aquela vontade de abrir mais diferença de mais gols. O Flamengo faz 1-0, o Flamengo dá sempre uma queda. E no segundo tempo o Flamengo é outro time, é impressionante, é impressionante. O Flamengo parece até aquele lutador de UFC, que ele é um excelente lutador, mas ele já está com a idade um pouco avançada, então ele tem que entrar naquela luta e tem que decidir no primeiro round. Tá parecendo o Flamengo. O Flamengo, ele entra no primeiro tempo, ele vai com tudo para decidir ali, mas cansa. Ele cansa no segundo tempo, ele não volta com a mesma intensidade e se torna aí um grande perigo de acabar perdendo o jogo ou tomando gol de empate. É a mesma coisa que acontece com os lutadores que têm a idade avançada, mas é um bom lutador. E então eles vão pra cima para decidir logo no primeiro round, porque sabe que depois fica um pouco complicado porque bate o cansaço. Então o Flamengo tá acontecendo isso. O Felipe Luiz não consegue resolver essa situação. Não consegue. Primeiro de mudar a mentalidade do Flamengo no sentido de faz um gol, acabou. Faz um gol, acabou. 1-0, acabou. Vocês lembram da época do Jorge Jesus, o Flamengo fazia 1, 2, 3, 4, 5, parecia que estava 0-0. Mas o time do Felipe Luiz, infelizmente, está com esse defeito, ele faz um gol, acabou. Segundo tempo volta pior. É impressionante, é outro time do Flamengo. Então assim, Felipe Luiz tem que resolver isso aí imediatamente, porque pode custar sim a eliminação do Flamengo na Libertadores. O próprio Roger Machado, ele falou que no segundo tempo ele controlou o Flamengo, e é verdade, ele controlou o Flamengo. O Flamengo no Maracanã com quase 70 mil torcedores, segundo tempo o Internacional dominou o Flamengo. O Flamengo com o elenco que tem qualificado e dominou o Flamengo no segundo tempo, coisa que não pode acontecer. E essa dificuldade que o Flamengo vem passando de no primeiro tempo se transformar negativamente, ele foi assim com o Atlético Mineiro, né, na Copa do Brasil. O Flamengo no primeiro tempo jogou bem, no segundo tempo acabou, né? Contra o Ceará, 1-1, Flamengo pelo tempo muito bem, depois acabou o Flamengo contra o Ceará. Contra o Mirassol, o Flamengo venceu os 2-1, mas no segundo tempo o Mirassol amassou o Flamengo acabou. E agora contra o Internacional, o Flamengo fez até um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou. Se o Flamengo fizer um bom primeiro tempo, abrir uns 3-4, até vai. 3-4-0 vai administrar no segundo tempo, até tem lógica, mas acontece que é um gol apertado, um jogo de muito risco. Do outro lado também tem um time de qualidade, mas o Flamengo não pode admitir, dentro do Maracanã, ser dominado pelo adversário, com o elenco que tem, com quase 70 mil torcedores dentro do Maracanã. Então, situação realmente muito delicada, muito complicada. O Felipe Luiz tem que imediatamente... Algumas pessoas também reclamando, pedindo a cabeça do Felipe Luiz, também não é por esse lado, né? Felipe Luiz é líder do Campeonato Brasileiro e está disputando uma Libertadores, está nas oitavas de final, com possibilidade de ir para as quartas de final. Mas já tem pessoas pedindo, devido a isso, ele não consegue mudar a mentalidade do Flamengo, não consegue. Então, uma situação complicada. Ó, ontem teve a estreia do Carrascal, o Carrascal entrou quase no final do segundo tempo, não deu para avaliar, entrou com muita vontade, mas não deu para avaliar, quase não pegou na bola, né? Mas eu gostei da entrada dele, né? O Cebolinha entrou na ponta esquerda, ele entrou também muito bem. Cebolinha, segundo jogo consecutivo que faz bem, né? Depois que chegou o Samulino, parece que o cara tem que jogar agora.
entendeu? Eu acho até que é tarde. Essa decisão dele de querer jogar agora, eu acho, sinceramente, eu acho que é tarde, porque o Samuel veio para ser titular e joga muita bola. Mas o Cebolinha entrou muito bem nesse jogo. Então, assim, Flamengo tem que ficar muito ligado, Felipe Luiz tem que trabalhar em cima disso, imediatamente, né? Para que o Flamengo não corra um grande risco de ser eliminado da Libertadores, que é a prioridade do Flamengo, brasileiro e Libertadores. Então, são situações realmente complicadas que o Flamengo, o Felipe Luiz tem que imediatamente fazer alguma coisa, não pode continuar dessa forma, né? O Flamengo volta a enfrentar o Internacional, só que pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, né? Flamengo tendo que se manter também na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho meio estranho, né? Fazer 3 jogos seguidos assim, o mesmo time, não sei se é bom. Muitos podem levar como bom, porque estuda bastante adversário, né? Mas eu acho que no caso do Flamengo não é bom. Não é bom porque o último jogo de decisão da Libertadores, então jogou já contra o Flamengo agora no Maracanã, segundo tempo, dominou o Flamengo, agora eles vão crescer lá, vão crescer na casa deles, né? Então, assim, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que vencer esse jogo para se manter ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito trabalhado, muito difícil para o Flamengo. Então o Flamengo tem que levar muito a sério esse jogo do Campeonato Brasileiro. Falando do Campeonato Brasileiro, também tem boa notícia aí do Campeonato Brasileiro, né? Que é a volta aí do Arrascaeta, que estava suspenso. Ele estava suspenso, no caso, na Libertadores, mas no Brasileiro não. Então o Arrascaeta vai estar nesse jogo, fez muita falta no jogo de ontem. Arrascaeta, Danilo e Dela Cruz estão voltando. Já vai estar à disposição do Felipe Luiz para esse jogo de domingo contra, no caso, o Internacional. Então, assim, notícia boa, muitos reclamando também, no caso do Everton Araújo, muitos reclamam também do Everton Araújo, né? Então, assim, a oportunidade do Dela Cruz também entrar nesse jogo aí, não sei se vai ser titular porque tá vindo de lesão, então a situação realmente complicada. Galera, eu vou estar passando para vocês agora a entrevista coletiva pós-jogo aí, do Royal. Emerson Royal falou, Emerson Royal também que saiu do jogo machucado, sentiu, e também a entrevista do Samulino e do Léo Ortiz falando dessa vitória do Mengão. Assiste comigo na tela do Vieira Fla. Então, você fez um bom início de jogo, mas a torcida do Flamengo divide opiniões, por alguns momentos a gente ouviu algumas vaias em campo. Eu queria saber como você lida com essa situação, se isso atrapalha ao decorrer da temporada. Não, isso aí jamais vai atrapalhar. Sou um jogador que tem uma certa experiência, isso é normal, a torcida está no direito dela. Se eu não pude render no meu nível 100%, eles estão no direito de cobrar. Acredito que, como eu falei, foi no começo de jogo, eu tive uma entorse e acabou condicionando um pouco o meu jogo. Eu não conseguia arrancar, não conseguia saltar, não conseguia mudar de direção, isso acabou complicando um pouco. E como eu falei, a torcida está no direito dela, isso daí não muda nada, não muda na minha confiança, não muda nada. Eu entendo o lado deles, eles vão entender o meu lado também, porque eu não sou nenhum robô, tentei o máximo, tentei ficar em campo para poder ajudar o Flamengo. E se eu, de alguma forma não foi aceito, se de alguma forma eu prejudiquei, peço desculpas, mas dentro de campo eu estava só para ajudar o Flamengo. Você ficou até bastante tempo, né, depois que apresentou o desconforto. Tenho a impressão, estava distante, mas tenho a impressão de você ter tomado até um remédio em algum momento em campo. Ao que se deve a sua permanência em campo? Qual foi a conversa para você tentar ficar mais tempo e depois, na segunda etapa, ser substituído? E como você está se sentindo agora, depois desse diagnóstico já? Não, como eu falei, eu continuo... A minha tentativa de ficar em campo poderia muito bem, ali 2 minutos de jogo, levantar a mão e pedir para sair, mas isso não é minha personalidade, eu não sou essa pessoa, né? Isso foge dos meus princípios, eu vou tentar até o final. Queria tentar ainda pedir pro doutor ali no intervalo me dar uma injeção, fazer alguma coisa. Eu pedi para ele, por favor, faz algo para que eu quero tentar ajudar o Flamengo no segundo tempo, mas optamos por não voltar, porque com o decorrer do jogo minha performance ia cair ainda mais. Como foi citado, no começo do jogo estava bem, mas depois, com o passar do tempo, a dor começou a aumentar e começou a me limitar muito, principalmente na mudança de direção, na arrancada. Para saltar também doía bastante. E foi isso que aconteceu, mas eu tive dentro de campo porque eu queria ajudar o Flamengo. Se de alguma forma eu não pude ajudar, peço desculpas novamente, mas o meu intuito de ficar dentro de campo era somente para tentar ajudar o Flamengo no máximo que eu podia, e acredito que de alguma forma eu pude ajudar sim. Como tá agora? Não, tá doendo, né? Amanhã eu vou realizar novos exames, mas
Vamos torcer para não ser nada demais. Aqui no Maracanã estava o Carlo Ancelotti assistindo o jogo. Quais são as expectativas que você tem para uma próxima convocação da seleção brasileira, na próxima data FIFA? Bom, não sei como te responder, mas as minhas expectativas estão em fazer boas atuações nos próximos jogos do Flamengo, trabalhar esses próximos dias para os próximos 2 jogos contra o Inter, primeiro agora do Brasileiro, que é o mais importante, depois da Libertadores, e eu acho que trabalhando bem, através do bom trabalho, desempenhando bem, eu acho que a seleção aí vai estar de olho e a gente trabalha para chegar a esse patamar de estar na seleção. Lino, hoje mais uma vez você começou jogando como titular, né? Teve oportunidade em campo. Queria saber como você se sente já entrosado com os demais companheiros e a importância desse primeiro bom resultado, né? Uma vantagem mínima, mas é uma vantagem para a próxima partida. Bom, se o jogo acabar lá 0-0, a gente está classificado. Então, acho que essa vantagem é muito importante, é uma vantagem de um gol, mas pra gente é gigantesca. A gente joga, a gente vai em busca de fazer o melhor lá no Sul. E, cara, tô me sentindo bem, tô me sentindo confortável, cada vez mais me adaptando ao estilo de jogo, aos companheiros, e espero continuar crescendo. Lino, vai ser uma sequência de jogos contra o Inter. Nesse primeiro jogo aqui no Maracanã, já deu para vocês entenderem melhor os jogadores para nos próximos 2 jogos, que é o Brasileiro, que também é importante, e a Libertadores. É um ponto positivo ter essa sequência? Bom, não sei, não acho que... É difícil dizer porque você vai jogar 3 vezes contra o mesmo time e é os mesmos jogadores, então não sei se tem algo positivo aí. O bom é que é numa grande competição, uma é na Libertadores, outra no Brasileiro, onde a gente está lutando na ponta da tabela. E bom, o que a gente tem que fazer, tirar de positivo é o primeiro jogo, estudar, melhorar e em busca do próximo jogo do Brasileiro, que é a vitória. Valeu, galera. Obrigado, tá? Léo, boa noite. Oitavas de final da Libertadores, mais uma vantagem, mais um jogo sem sofrer gols. O Flamengo também tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Você e o Léo Pereira, zaga titular, estão passando por uma ótima fase do setor defensivo. Alguns jogadores falam que a defesa não é só você e o Léo Pereira, como todo o time. Mas eu queria perguntar para você o que você atribui essa boa fase com a sua dupla de zaga, como vocês dois estão vivenciando esse momento. Bom, como eu falei, eu concordo com as pessoas que falam dessa maneira. A gente defende como equipe, ataca como equipe, muito da criação do ataque passa pela gente, muito dessa qualidade defensiva, desse mérito defensivo que a gente tem de levar poucos gols. Boa parte dos atacantes que pressionam muito os zagueiros, os volantes que sobem para marcar os volantes adversários e assim por diante, né? Lógico que nós temos méritos, temos alguns méritos também ali defensivamente, porque quando quebra a pressão a gente tem que sustentar ali na linha de 4 e ser bem sólido ali, né? Então a gente tem nosso mérito, mas acho que é um mérito da equipe em geral, e a gente sabe que quando os nossos atacantes estiverem no bom dia e conseguirem as coisas estiverem andando, a chance da gente ganhar o jogo é muito grande, assim como foi hoje. Um gol numa bola parada e a gente saindo sem levar gols já é um grande passo para a gente conseguir uma vantagem. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.